Bom dia a todos. Agradecer a Melina e também a toda a equipe da ICC pelo convite, poder participar como palestrante aí do PSA. É uma alegria imensa, não só poder estar aqui, mas também principalmente falar sobre esse assunto que me encanta bastante e que eu venho trabalhando há algum tempo também. Quando foi sugerido o tema da palestra, eu tentei pensar em algo para auxiliar quem está no dia a dia, quem está realmente no sistema produtivo, né, trazer alguns insights. E o próprio Breno comentou agora na palestra que antecedeu, não tem uma receita de bolo, não tem um manual pronto para a gente fazer substituição de promotor de crescimento ou para a gente fazer aí uma produção com um uso menor, um uso reduzido de antibióticos. Eu tenho a alegria de poder falar, depois de tantos palestrantes aí hoje de manhã, pontuaram bastante itens importantes e que, com certeza, eu teria que abordar nesse tema também, mas como me antecederam, ficou um pouco mais fácil para eu falar também. Então, trazer um pouco mais esse aspecto prático. O que eu tentei fazer aqui na apresentação, o que eu vou tentar passar para vocês também, são algumas informações no sentido do que a gente precisa fazer para, de fato, substituir os promotores de crescimento. Logicamente que nós, retirando os promotores de crescimento das rações, a gente vai ter necessariamente uma perda de desempenho, se a gente não fizer nada em troca disso. Então, a gente precisa compensar, sim, compensar de fato essa retirada. E a situação é um pouco mais complexa do que parece, porque a gente tem normalmente uma molécula, um antibiótico aí que a gente está trabalhando ao longo de um ciclo todo aí, de criação de um lote de frangos ou até de perus, e a gente a gente precisa pensar de fato que precisa entrar no lugar desse produto, desse antibiótico, para nos atender. E a primeira coisa que a gente precisa pensar é exatamente qual é o papel do promotor de crescimento, o que ele de fato está fazendo nesses animais para permitir que esses animais atinjam um desempenho superior, né? Eu gosto muito dessa definição de saúde intestinal, que é do Dr. Kogut, em que ele traz o conceito, então, de saúde intestinal, em que a gente tem que combinar todas as funções apropriadas e fisiológicas também, os papéis fisiológicos que o intestino tem para o animal. Então, em primeiro lugar, a gente precisa um microbioma estável, então, uma microbiota estável no intestino, uma proteção adequada desse intestino também passa por uma cobertura de muco, uma função de barreira ativa também e uma resposta imune adequada. E o terceiro ponto, de gestão e absorção de nutrientes. Percebam que eu retirei do artigo que ele escreveu sobre isso, na mesma sequência que ele coloca lá, que digestão e absorção aparece em último dentro desse conceito de saúde intestinal. E não é por acaso. Apesar de ser o nosso objetivo primordial, que o animal tenha condições de digerir e absorver os nutrientes que estão na dieta e, consequentemente, performar da melhor forma possível, nada disso vai ser atingido se nós não tivermos toda uma condição entérica para viabilizar a absorção, a digestão desses nutrientes, né? Então, a gente começa sempre aí com a questão da microbiota e a proteção do intestino. E falando em microbiota, só a título de conhecimento, quando a gente faz uma avaliação dos genes presentes na microbiota entérica, a gente está falando na casa aí de 1 milhão de genes. Isso é cerca de 40 a 50 vezes o genoma da própria galinha ou do próprio frango. Quer dizer, muito antes de alimentar a ave, a gente está alimentando as bactérias que estão no intestino. E esse é o nosso foco daqui para frente. Também a gente considera aí que o intestino ele é um dos maiores, se não o maior órgão neuroendócrino do organismo, né? Nós temos grande número de neurônios, várias moléculas que intermediam aí situações importantes do ponto de vista fisiológico do animal. O professor Breno também comentou sobre a relação que existe entre o intestino e o cérebro e como isso
também pode interferir. Então, basicamente, quando a gente olha para promotor de crescimento, a gente está pensando em saúde intestinal. Quando a gente fala em saúde intestinal, a gente precisa atender só isso que está aqui apresentado, e é um pouco disso que eu vou abordar daqui para frente. Quando a gente fala sobre a microbiota, sobre a composição dessa microbiota, sobre o comportamento dessa microbiota no intestino, algumas informações interessantes aqui. A gente acha que é possível modular a microbiota do intestino, de fato mas essa modulação ela é possível até determinada medida. Aqui tem alguns dados de um trabalho que até foi publicado parcialmente esse ano, foi apresentado num evento no começo do ano, em que os pesquisadores eles pegaram ovos de matrizes, levaram para o incubatório, nasceram os pintinhos e levaram para a granja. Até aí nenhuma novidade, vocês vão me dizer, pô, eu faço isso todos os dias, né? Concordo. O que eles fizeram a mais aqui? Coletaram amostras de fezes dessas aves, das matrizes, no mesmo momento da coleta dos ovos, e depois coletaram amostras de fezes dos pintinhos lá no campo, aos 2, aos 7 e aos 14 dias, e compararam a composição da microbiota entre a matriz e a progênie. Lembrando que o nosso sistema produtivo ele tem algumas características que limitam a disseminação ou a transmissão de algumas bactérias da mãe para o pintinho, ao contrário do que ocorreria normalmente na natureza. E a gente vê que aos 2 dias tem 15% de similaridade entre a microbiota do pintinho e da matriz, aos 7 dias 25% e aos 14 dias 30%. Quer dizer, o animal vai se tornando maduro, vai se tornando adulto, e a microbiota vai amadurecendo junto e vai guardando uma certa similaridade com o que aconteceu com a mãe desse pintinho, certo? 30% pode parecer um número baixo, um número pequeno, mas quando a gente pensa na forma do sistema produtivo e nessa restrição de contato da progênie com a matriz, a gente entende que isso aqui é um número bastante importante. E daí vem outra questão na elaboração de um programa AGP-Free ou da implantação de um sistema sem promotor de crescimento a campo. A gente precisa se preocupar com a cadeia anterior também. A gente tem que olhar para as matrizes, a gente tem que olhar para as avós, para as bisavós, enfim, olhar a cadeia como um todo. A gente vai cometer um erro bastante grande se a gente olhar só para o frango de corte, só para o que acontece depois que esse animal eclodiu, né? Aqui um outro exemplo, basicamente o gráfico da esquerda, onde tem um grupo controle, são frangos de corte, até os 42 dias, idade padrão de abate, e a curva representa uma curva de amadurecimento da microbiota. A gente vê que o pico de amadurecimento dessa microbiota é atingido em torno dos 30 dias, 32 dias mais ou menos. Tá? Isso sem nenhum tipo de intervenção e, logicamente, em alguma condição bem mais controlada, uma condição experimental. Quando a gente usa um antibiótico, nesse caso foi um antibiótico como promotor de crescimento, a gente tem uma interferência na dinâmica dessa microbiota. A gente pode ver pela curva, então, no gráfico do centro, que a maturidade dessa microbiota ela foi atingida somente aos 40 dias, ou seja, um atraso de 10 dias na maturação dessa microbiota, né? Ao passo que a gente pode fazer intervenções para antecipar também essa maturidade. É o gráfico da direita, onde foi utilizado um probiótico, e a gente antecipou essa maturidade em pelo menos 15 dias. Então, com 15 dias de idade, o animal já apresentou uma microbiota considerada madura, né? Então, a gente tem essas condições. Logicamente, se a gente está utilizando um promotor de crescimento, a gente vai usar durante toda a vida do animal, ou talvez, se for o caso, de respeitar um período de carência por alguns dias no pré-abate, não se vai utilizar. Mas aqui a gente tem uma visão clara também do impacto que é o uso de um antibiótico para tratamento de uma enfermidade ou para prevenção de uma enfermidade, né? A gente ainda não tem enfermidade instalada, a gente vai usar o antibiótico para prevenir, a gente pode estar manipulando de uma forma ruim, de uma forma inadequada essa microbiota, o que vai representar depois alguma perda. Então, a gente precisa aí focar na questão da microbiota, os micro-organismos que estão no intestino. E a gente precisa olhar, não tem como não fazer isso, sempre que se procura
substituir algo, nós precisamos entender o que aquele algo está fazendo para que a gente tenha sucesso nessa substituição. Então, a gente precisa necessariamente olhar para o que os promotores de crescimento fazem e como eles fazem isso. Então, basicamente, 4 mecanismos, 4 formas de atuação dos promotores de crescimento que explicam, basicamente, a maioria dos efeitos deles. Os 3 primeiros muito focados nos micro-organismos, né? Não necessariamente de uma forma terapêutica de eliminação desses micro-organismos, mas no mínimo de modulação da presença desses micro-organismos, um controle de uma infecção subclínica, como está apontado ali, mas melhora também a absorção de nutrientes, porque nós temos uma parede intestinal que é mais fina, é mais adelgaçada, também já foi comentado por outros colegas aqui mais cedo. Então, tudo isso junto nos dá aí o resultado, o efeito desses promotores de crescimento. Alguns trabalhos mais recentes também, já foi falado um pouquinho, mas os antibióticos promotores de crescimento têm um efeito anti-inflamatório, possivelmente talvez até o efeito mais importante deles é o anti-inflamatório, mas a gente não pode esquecer que existe sim uma modulação dessa microbiota. Então, a partir do momento que a gente retira esses promotores, a gente precisa pensar nesses efeitos. E aí vem os desafios que a gente tem normalmente no campo também, né? A gente está falando aí da presença de micotoxinas, que tem o gráfico... Opa, agora me atrapalhei. Aqui. Tem o gráfico de baixo aqui, é um exemplo da fumonizina. A gente não está muito acostumado a falar sobre fumonisinas em frangos, mas vejam que ela interfere na altura de vilosidades e ela gera uma inflamação bastante importante também, quando presente na dieta e se a gente não tem alguma compensação. O LPS bacteriano, né, presente na parede das bactérias gram-negativas, que é um dos maiores indutores de inflamação no intestino, percebam, né, é realmente um potencial grande de inflamação, mas a gente tem agentes patogênicos, a gente tem o Clostridium, a gente tem eimérias, e a gente está sujeito a isso. Muitas vezes a gente tem sucesso no controle de uma enterite necrótica, por exemplo, mas a gente acaba percebendo alguns efeitos quando a gente vai para uma necrópsia, vai avaliar um lote mais a fundo, a gente vê, por exemplo, produção de gás no intestino, passagem de ração. Não necessariamente aquele lote, aquele grupo de animais vai estar passando por um período de alguma alteração clínica, mas, no final das contas, a gente vai ter aí uma depressão no crescimento desses animais. Então, também os desafios sanitários patogênicos, as enfermidades mesmo que a gente tem no campo, nos proporcionam também pensar a respeito do que fazer para substituir os promotores de crescimento. Bom, do que eu comentei até agora, o que nós temos? Se a gente está planejando a implantação de um programa GP-Free, ou mesmo de redução de antibióticos terapêuticos, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que nós estamos alimentando micro-organismos, né? Em primeira análise, num primeiro momento, antes de querer alimentar o animal, eu preciso alimentar as bactérias que estão no intestino, as bactérias, a microbiota intestinal. Eu preciso me preocupar em prevenir ou controlar os patógenos também, né? Eu não posso esquecer, eu preciso me preocupar com as bactérias boas, de novo, eu vou fazer uma simplificação como o colega fez antes, mas eu preciso me preocupar também com as bactérias patogênicas, eu preciso controlar o desenvolvimento, o crescimento e, em algumas situações, a presença dessas bactérias. E eu preciso, de alguma forma, modular a inflamação e a resposta imune no intestino, sob pena de, feito os 2 primeiros pontos, eu ter um gasto energético, ter um desvio de metabolismo para inflamação ou para uma resposta imune inadequada e assim me comprometer o processo produtivo. Bom, pensando nesses 3 pontos, a gente vai então para uma situação de o que a gente vai utilizar, como a gente vai utilizar e quando a gente vai utilizar uma alternativa
para a substituição dos promotores. Aqui uma figura que representa basicamente os principais grupos e produtos alternativos que existem disponíveis no mercado. Alguns ainda são, talvez, ideias ou estejam numa fase bastante inicial de desenvolvimento, mas se a gente pegar a realidade do mercado brasileiro, inclusive a realidade do mercado latino-americano como um todo, a gente está falando basicamente de probióticos, prebióticos, ácidos orgânicos e os fitogênicos. Esses 4 grupos, eles vão representar aí 98% de todos os produtos que tem no mercado. E eu vou precisar fazer aqui uma super simplificação desses grupos de produtos. Tá? Eu sei que a gente pode aprofundar muito em cada um deles, em cada um dos grupos. Né? Eu coloquei nessa figura aqui, na parte de cima, os grupos de produtos e no lado direito aqui, os efeitos que cada grupo vai ter no animal ou sobre a microbiota propriamente dita. Mas eu reconheço que é uma super simplificação. Mas, devido à grande quantidade de produtos, de categorias de produtos que a gente tem no mercado, e eu, enquanto trabalhava na BRF, eu tive a oportunidade de acompanhar bem de perto a avaliação de algo em torno de 120 produtos, então, assim, e tem muito mais do que isso no mercado, a gente precisa, de alguma forma, colocar esses produtos todos em uma matriz que nos ajude a tomar a decisão. Quantos de nós já não se pegou sentado na frente da televisão e pensou, vou assistir um filme na Netflix, e começa a zapear, e passou 1 hora, 1h30, 2 horas e não decidiu ainda qual filme assistir, dada a variedade, a quantidade de filmes que tem lá disponível. Então, eu acabei gastando o tempo que eu poderia assistir um filme, tentando escolher, e acabei não escolhendo um. Isso acontece muitas vezes com a decisão por quais produtos que a gente vai utilizar. Percebam que isso aqui é uma generalização. Tá? Obviamente que se a gente abrir cada uma dessas categorias, a gente vai ter características, vai ter mecanismos de ação e vai ter efeitos mais pronunciados do que outros para determinados produtos, mas é uma forma da gente abordar aqui. E também é uma super simplificação do ponto de vista que eu coloco aqui, não o mecanismo de ação de cada um desses grupos de produtos, mas os efeitos que eles vão causar no animal e na microbiota. Tá? Os mecanismos pelos quais eles vão gerar esses efeitos são distintos, cada um deles, mas os efeitos vão acabar se repetindo. Então, com base nessa matriz, a gente vai avaliar todos os efeitos que são desejáveis para aquele grupo de animais, para aquele grupo de granjas, para aquela empresa, quais os que são desejáveis para a fase que o animal está, para os desafios que o animal está passando, porque, vejam, apesar de nós utilizarmos, por exemplo, um único promotor de crescimento ao longo da vida do animal, os desafios eles vão se alterando e os efeitos que a gente está buscando também. Então, a tendência é que a composição de um programa sem promotores de crescimento numa fase pré-inicial e inicial pode ou talvez até deva ser diferente do que numa fase de crescimento ou final, né, por conta desses desafios que vão variando. E, basicamente, a gente faz a escolha através disso aqui. Só para pegar o exemplo dos probióticos, a gente tem um efeito na microbiota, a gente tem um efeito no epitélio e tem um efeito na resposta imune, né, de forma genérica. Quando a gente fala de um ácido orgânico, um efeito em epitélio e um efeito antimicrobiano. Isso aqui, além de nos ajudar a decidir qual grupo que a gente vai abordar em cada caso, também nos traz uma informação muito importante. Qual é essa informação? E já foi falado antes também, não existe um único produto, uma única categoria de produto que vá ser capaz de substituir na íntegra um promotor de crescimento. A gente necessariamente vai precisar fazer uma combinação. Agora, só as alternativas são suficientes? Quer dizer, a gente retirou o promotor, a gente elaborou um programa, a gente colocou a campo, só isso resolve o nosso problema? Nós vamos atingir o resultado que a gente deseja? Dificilmente, tá? Mas a boa notícia é que nós temos solução para isso também, e eu acho que eu não vou trazer nenhuma novidade aqui para vocês, mas é importante a gente refletir sobre isso, a gente falar sobre isso, porque até mesmo a gente ajuda
o promotor de crescimento a trabalhar de uma forma mais intensa, melhor do que a gente até gostaria. A gente trabalhar principalmente biosseguridade. Reparem que qualidade intestinal, saúde intestinal faz parte dessa pirâmide, mas ela é só uma parte mesmo do que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar outros pontos também. Procedimentos e tempo de intervalo, também já foi falado um pouco aqui da importância disso, mas a gente precisa dar foco nesses aspectos também. Cereja do bolo são os programas de vacinação. E daí eu não estou falando de vacinação para coccidiose, por exemplo, o que pode ser uma solução, mas eu estou falando de vacinação para doenças imunossupressoras. Um programa de vacinação, seja nas reprodutoras, seja na progênie, no frango de corte, que seja capaz de debelar também os outros desafios que a gente tem a campo, que não são desafios entéricos, né, mas que a gente precisa se preocupar também. Alguns pontos relacionados à biosseguridade, tá? E eu quero deixar bem claro que esses aqui não são os principais, não são os mais importantes, mas quando a gente vai a campo e a gente faz alguma avaliação, seja em reprodutora, seja em frango de corte, esses aqui são os pontos que a gente normalmente peca, né? E normalmente são os mais fáceis da gente cumprir. Quando a gente estabelece um programa de biosseguridade, procedimentos de acesso às instalações, por exemplo, se eu preciso tomar banho ou não, uma troca de roupa ou não, pé dilúvio, tudo isso é relativamente simples de implantar, mas requer disciplina, né? A gente depende das pessoas que estão lá a cumprirem todos esses procedimentos e vale também para os outros itens aqui, como controle de pragas e também destino de resíduos, né, animais mortos e da cama. Só uma pincelada na questão de tratamento de cama e intervalo sanitário. A gente quer, do ponto de vista do controle de patógenos, reduzir o quanto mais a gente conseguir a pressão de infecção dentro das nossas granjas. O intervalo sanitário, ele serve também para isso. Então, nós trabalharmos a cama de uma forma adequada, um exemplo é a espessura dessa cama, né? A gente tem outros itens para observar também, mas a espessura da cama ela vai interferir na capacidade que o produtor tem de fazer o manejo dentro dessa granja, né? A gente tem que pensar em facilitar esse trabalho também. Lembrar que o Clostridium ele é anaeróbico, sempre que a gente tiver a oportunidade de aerar a cama, a gente vai fazer um controle mais adequado do Clostridium, e qualquer tratamento que a gente fizer na cama vai ser mais facilitado, porque a gente tem uma cama com uma espessura menor. A gente manipular pH, temperatura e atividade da água também nos auxilia no controle de patógenos nessa cama. Lembrando que o pintinho vai ser alojado em cima dessa cama, ele não tem uma microbiota ainda nada estabelecida quando ele chega. O que a gente vai oferecer para ele, além do que vem pela ração, é o que está nessa cama. Independente do procedimento que a gente faça, obviamente ele tem que de alguma forma ser efetivo e demonstrar essa efetividade, mas é importante que a gente faça algo, né? Aqui tem um exemplo de 2 procedimentos ou a combinação desses 2 procedimentos, que ao oposto de não fazermos nada, que é a linha de cima aqui, fazendo alguma coisa em 12 dias de intervalo, a gente tem uma redução bastante importante, bastante significativa da contaminação por enterobactérias, tá? Então, cabe aí a gente se preocupar com a qualidade dessa nossa cama e também com o que a gente vai fazer. Tempo de intervalo é importante, sim, é importante. Quem pôde ver uma palestra de ontem à tarde, foram apresentados dados bem interessantes, que se a gente aumentar o intervalo sanitário, a gente ganha em conversão, a gente ganha em GPD, muitas vezes a gente ganha em qualidade sanitária também, mas quanto que custa 30 dias de intervalo? Né? Ao passo que eu posso fazer talvez em 15 dias ou em 12 dias. Mas é importante ressaltar que só o tempo não é suficiente. Nós precisamos fazer algo também durante esse período de intervalo. E para finalizar, é uma mudança de conceito, talvez até uma quebra de paradigma quando a gente fala em retirada de promotores de crescimento, porque num primeiro momento a gente está pensando em controlar patógenos, ou pelo menos essa era a nossa ilusão inicial, né? E agora a gente está falando que nós estamos nos direcionando, as estratégias são direcionadas para a microbiota.
Então, a gente precisa estimular a microbiota intestinal a atingir essa maturidade o quanto antes e trabalhar para favorecer essa microbiota também ao longo da vida do animal. Basicamente, o que a gente vai querer é alimentar as boas bactérias, né? Então, esse que é o resumo, talvez, do que a gente está falando. A gente está se preocupando com essas boas bactérias, mas a gente não pode esquecer das bactérias patogênicas. A gente precisa também prestar atenção nelas e controlá-las. Nenhum programa, em hipótese alguma, ele vai ter sucesso se a gente deixar de lado biosseguridade. Isso vale não só para a produção AGP-free, isso vale para controle de salmonela, isso vale para doenças respiratórias, isso vale para basicamente qualquer enfermidade ou qualquer desafio que a gente for falar em avicultura. Principalmente se a gente está pensando em um sistema que vai substituir os promotores de crescimento ou, se a gente quiser, reduzir aí o uso geral de antibióticos. Para os 3 primeiros casos aqui que eu citei, que a gente está direcionando muito mais para a microbiota e a gente está também se preocupando com os patógenos, a melhor abordagem que a gente tem não é em qual produto a gente vai utilizar ou qual estratégia a gente vai utilizar. A gente precisa contar com todas essas estratégias. A chave é saber quando eu vou utilizar cada uma dessas estratégias e como. Se eu vou fazer alguma associação, em que momento que eu vou ter a associação e qual associação que eu vou fazer também. Então, a gente se preocupar muito com esses 2 pontos aqui, que é o como e quando a gente vai utilizar. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a ICC pelo convite, a organização do PSA também, e vocês que ficaram aí assistindo conosco. A gente vai ter mais uma apresentação, mas agradeço e fico à disposição.